hoje eu vou continuar falando do seu pulmão. Semana passada eu mostrei a vocês como identificar as características da sua alimentação em função do pulmão que é produzido pela nossa microbiota, ou seja, pelas bactérias que moram conosco no nosso intestino. Hoje eu vou falar de um assunto bem diferente, mas que também diz respeito ao nosso intestino, a desconforto abdominal, gases e até mesmo diarreia. Dois conceitos serão abordados: a intolerância à lactose e a alergia ao glúten. Há muita confusão com relação a esses dois temas e eu vou esclarecer algumas questões aqui para vocês rapidamente. Primeiro, eu vou falar de intolerância à lactose. Intolerância à lactose é quando nós não somos capazes de digerir a lactose, que é o açúcar presente no leite e seus derivados. Isso ocorre porque há uma deficiência na produção de uma enzima digestiva que ocorre no nosso intestino, que é a lactase. Quando nós não produzimos essa enzima em quantidade suficiente, a lactose presente no leite e seus derivados permanece no nosso intestino mal digerida, e isso provoca gases, dissensão abdominal e até mesmo diarreia. Por quê? Esse açúcar mal digerido ele vai puxar água do nosso sistema para dentro da luz do nosso intestino e assim provocando diarreia. Os sintomas variam de pessoa para pessoa, nem todos apresentam diarreia, mas todos com certeza apresentam algum desconforto abdominal que muitas vezes não é diagnosticado. Assim como eu venho dizendo todas as vezes para vocês, sempre que acontecer algo diferente do comum e que você considere que não é normal, você precisa procurar um médico e avaliar para ver se realmente você tem intolerância à lactose ou não. Hoje temos uma participação especial. Bem, se você tem intolerância à lactose, aí sim você deve restringir ou até mesmo eliminar o leite e derivados da sua alimentação. Quando que acontece a intolerância à lactose? Bom, as pessoas podem já nascer com um perfil genético de uma produção insuficiente e também pode haver uma diminuição da produção dessa enzima ao longo do tempo. Então, geralmente pode acontecer de uma pessoa não ter intolerância à lactose e quando se torna um idoso, ela passa a ter uma intolerância, um desconforto maior. Isso pode acontecer também. Então, se você tem o diagnóstico adequado, você realmente terá que eliminar essa fonte de desconforto da sua alimentação, que é a lactose. Você pode substituir por outros alimentos, de acordo com a orientação do seu nutricionista. Bem, mas se você não tem o diagnóstico, não tente adivinhar o que você tem. Muitas pessoas fazem o seguinte: eu tenho cólicas, eu acho que é o leite, eu acho que eu tenho intolerância à lactose. Muitas vezes até erram dizendo que a alergia à lactose não é uma alergia, é uma intolerância. E aí a pessoa resolve tirar tudo da alimentação, fica lá meses sem consumir. De repente ela volta a consumir por algum motivo. E aí sente um desconforto imenso, aí ela fala: tá vendo? Eu tinha realmente intolerância à lactose, por isso que eu tô me sentindo tão mal. Mas isso pode não ser verdade. Existe uma necessidade da presença do estímulo no intestino para produzir a enzima lactase. Se você consome frequentemente, você estará sempre produzindo essa enzima, mas se você deixa de consumir essas fontes de lactose por meses, o seu intestino não é estimulado a produzir essa enzima. Por isso, quando você volta a consumir, você pode ter um desconforto abdominal, justamente por essa limitação que aconteceu ao longo desse período em que o intestino não foi estimulado. Isso não quer dizer que você tem intolerância à lactose. É preciso fazer o diagnóstico com um exame específico, ok? Outro assunto bastante polêmico é a alergia ao glúten. Muita confusão se faz com relação a isso. Então eu vou explicar, começando com o alimento. O glúten é um peptídeo presente na nossa farinha de trigo. Nós usamos farinha de trigo em muitas preparações, especialmente no nosso pão. Pão praticamente é farinha de trigo, água e sal, na maior parte das vezes, das receitas. Só que a gente tem que entender que a farinha de trigo, a maior fração de nutrientes da farinha de trigo são carboidratos. E quando eu falo de carboidratos, eles são também fermentados pelas bactérias do nosso intestino. Semana passada eu falei do carboidrato fibra, de como as bactérias fermentam a fibra. E as bactérias fermentam também as farinhas, o carboidrato das farinhas. Então, quando eu consumo muita farinha de trigo em preparações misturadas principalmente com açúcar, que também é um carboidrato, o que acontece? Eu tenho mais fermentação bacteriana.
Então, se eu comer muito bolo, torta, pizza, macarrão, açúcar, confeitos, né, doces, o que vai acontecer? Eu vou ter fermentação bacteriana em excesso e vou ter produção de gases, desconforto abdominal, cólicas, característicos da fermentação de carboidratos. Nada tem a ver com o glúten, mas como o glúten está junto da farinha como um dos seus componentes, é uma fração proteica, o que acontece? As pessoas acham que por diminuir essas farinhas e se sentirem melhor, elas têm alergia ao glúten, que é uma condição totalmente distinta dessa fermentação do carboidrato. Então, gente, quem tem alergia ao glúten são pessoas que têm alergia por uma alteração na resposta imunológica, que produz então essa resposta inflamatória quando o intestino entra em contato com o glúten, que não está só na farinha de trigo, está no centeio, na cevada e muitas vezes como contaminante da aveia. Então a pessoa tem essa reação inflamatória por conta desse componente do glúten, não é por conta do carboidrato. Por isso que as pessoas confundem. E a alergia ao glúten, ela deve ser detectada desde a infância. Tem pessoas que têm poucos ou muitos sintomas, pode cursar inclusive com obstipação ou diarreia. É uma sintomatologia muito diferente entre um indivíduo e o outro e deve ser diagnosticada apropriadamente. Então é preciso fazer uma série de exames em consulta com o seu médico. Então, gente, não confunda. Se você não tem alergia ao glúten diagnosticada, você está fazendo, na verdade, exagerando no consumo de carboidratos, provocando uma fermentação excessiva que gera o pum metanogênico, como eu falei na semana passada. Então, de novo, né, sempre aquela história de não tentar adivinhar o que você tem e ficar muito empolgado com o que está na internet, que chega a confundir as pessoas e muitas vezes, se você não faz um diagnóstico adequado, isso pode trazer prejuízos à sua saúde e uma qualidade de vida ruim. Então, para melhorar essa qualidade de vida, procure um diagnóstico adequado e um tratamento adequado. Não confunda o pum da fermentação bacteriana de excesso de carboidrato e açúcar com o pum da doença celíaca, que é uma doença que, se não tratada adequadamente, pode trazer consequências graves. Então fica aí o recado dessa semana. Semana que vem vamos ver se vamos falar um pouquinho mais de pum ou se vou mudar de assunto. Bem, eu esqueci de pedir, gente, não deixe de deixar o seu like aí e de se inscrever no canal, porque é uma forma de mostrar a sua gratidão pelo trabalho que eu faço aqui todo final de semana, ou quase todo final de semana, para vocês. Bom final de semana, beijo e até semana que vem.